É um prazer enorme receber você aqui hoje. É um evento que, para a Krausmüller, para a história da empresa, para a história da minha vida pessoal, é muito importante, é um marco, um divisor de águas para a gente. Eu vou começar a apresentação falando um pouco de mim, da minha história, como eu cheguei aonde eu estou hoje com a empresa e a minha visão para que isso tenha um futuro de ouro aí, digamos assim. Eu tenho hoje 22 anos, tá? Eu estou na empresa desde novinho, desde os 14, 15 anos eu fui para lá. No começo da história eu trabalhava com as máquinas operatrizes, não conhecia as máquinas no período da tarde, né? Então trabalhei com centrosinagem, trocando as peças, no óleo, nas injetoras. Depois coloquei um operador, fui para programação, aí programava as máquinas, preparava, organizava os projetos. Passou-se o tempo, aprendi, mais 6 meses, 7 meses, fiquei bom naquilo, coloquei um cara que gerenciava, daí já ficava cuidando de mais máquinas. Então eu fui passando de setor em setor da empresa, de máquina em máquina, de equipamento em equipamento, de todo o parque industrial que vocês vão conhecer lá, fiz treinamentos. Também na minha sala tem uma parede com 30, 40 certificados, que não tem mais espaço em parede de certificado, porque eu fui exatamente fazendo curso de máquina em máquina, de operação em operação, para conhecer literalmente toda a parte do processo. E, na verdade é fundamental, porque hoje eu estou na parte estratégica, eu estou na parte de cliente, vendo a necessidade no mercado, desenvolvendo soluções para o mercado, eu tenho o recurso de conhecer o processo, a operação, como eu posso manobrar a empresa e as máquinas para que atendam prazos melhores, para que tenha mais seguro de qualidade. Eu sei até onde os equipamentos podem chegar, os limites de qualidade. Então eu sou muito exigente com relação ao que pode ser feito a nível de qualidade da empresa, porque eu já passei por lá. Então é difícil eu aceitar alguma coisa que seja menos do que o melhor que os equipamentos oferecem e o que é capaz para nós como empresa oferecer ao cliente. E a programação era para que em 2010 o meu pai fosse saindo, começando a sair da empresa e eu fosse assumindo. E aconteceu. Eu acho que foi gradual, durante 6 meses, 7 meses ele ainda continuou lá, começou a ir menos e menos, até que por fim ele se afastou completamente e me deixou assumir a empresa, acreditando que eu estava preparado para isso e pronto para seguir uma nova linha de raciocínio. Na verdade, meu pai sempre foi uma pessoa muito técnica, né? Trabalhava com máquinas, equipamentos, então eu tive que trazer essa parte comercial e administrativa um pouco mais viva para a empresa, era uma coisa que estava meio não estava tão aquecida, né? Então agora eu estou na empresa, estou assumi oficialmente e agora a gente está mudando um pouco a característica da empresa com relação à maneira de atuar no mercado, a maneira de se posicionar no mercado e a maneira de vendas. Hoje a gente está exportando já, está sendo nossa exportação para Argentina, temos negócio em Venezuela, Chile, Paraguai, Miami também já foi um lote nosso de entrega. Então a gente está abrindo as portas da empresa para o Mercosul, para o Brasil e para o mundo. Com vocês aqui hoje, a nossa ideia é justamente abrir as portas da empresa para o Brasil, não é? É fazer a marca ser conhecida, é levar um produto para que toda a rede nacional conheça, que tenha acesso e que seja uma referência de qualidade. Como é hoje o prensa a cabo. O prensa a cabo hoje ele é um produto que é referência de mercado para mim, tá? Então eu sou conhecido nacionalmente como o fabricante mais tradicional com melhor qualidade do Brasil. A gente tem um histórico muito bom na fabricação de prensa a cabo. E agora estamos entrando com a linha de caixa de passagem, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela aqui, com o mesmo rigor de qualidade, se não até melhor, com soluções diferenciadas para a implantação de melhorias na instalação, no cliente e tudo mais. Tá? Então vamos começar aqui com o índice, não é? Aqui a gente vai falar sobre caixa de passagem, que é o nosso item que é a menina dos olhos desse evento aqui, tá? Que é o item que tem mais mercado, é mais bem aceito, e tem uma flexibilidade de comercialização. Depois vamos passar para a prensa a cabo, os modelos, os tipos e até mesmo como o cliente compra um prensa a cabo, como ele seleciona um prensa a cabo. E vamos entrar em conduítes, box set para seu tubo, série 40 Dan, esteira porta-cabos e os contatos da empresa. Então aqui a gente vai ver passo a passo, de maneira sucinta, mas com muita qualidade, quais são os produtos que a empresa oferece, como transformar esse produto em venda, tá, para o cliente, em solução para o cliente. Vamos começar então aqui com as caixas de passagem. As caixas de passagem elas são fabricadas em material ABS, tá? Ele é material plástico. As caixas têm vários tamanhos, tamanhos menores. Vamos ter alguns modelos aqui de apresentação. Vocês já receberam alguns, vocês receberam as amostras nossas já? Já viram as caixas? Alguns conhecem, acho que outros não conhecem, então eu vou sempre estar nivelando a turma, tá? Eu vou explicar para que serve e tudo mais, porque todo mundo está no mesmo nível de conversa.
Então elas funcionam para fazer a derivação de cabos, por exemplo, ou a passagem de cabos numa componente elétrica. A gente vai montar uma antena, montar um circuito eletrônico ou elétrico dentro da caixa e sai ali com os cabos e faz uma ligação de um controle, de uma antena, de painel de disjuntor, de tomadas, de botoeiras, tem uma série de aplicações dela no mercado. O primeiro modelo de caixa que eu quero apresentar para vocês é a caixa 300 com dobradiça, por exemplo. Esse é o modelo de caixa. Esse daqui. Esse meu modelo de caixa, ele tem dobradiça. O que é uma caixa com dobradiça? Uma caixa que tem uma dobradiça já colocada no seu interior. Como está aqui, você vê, ela tem esse encaixe que foi feito dobradiça para quê? Para o cliente ter a possibilidade de trabalhar com os componentes internos da caixa sem precisar soltar a tampa ou tirar a tampa da mão. Quer dizer, ele está ali trabalhando de repente numa instalação aérea ou um gabinete no armário, não se solta a tampa para colocar. Tem a dobradiça colocada na caixa que faz com que a caixa fique aberta, fácil de abrir e fechar para o cliente trabalhar ali. As nossas caixas convencionais também têm uma espécie de dobradiça, que é chamado de parafuso com dobradiça, parafuso articulado, né? O que é parafuso articulado? Quando você abre a caixa com o quarto de volta, o próprio parafuso que faz o fechamento da caixa serve como dobradiça, para que a caixa fique apoiada, a tampa não se perca e tudo mais. Então aqui ele tem um apoio da caixa, para o instalador ter essa facilidade no manuseio da caixa e quando ele vai montar. Bom, a primeira caixa que você avisou com dobradiça, sim, era possível ser fornecida com um painel de montagem? Com um painel de montagem? Com um painel de montagem. É uma placa que vai ao fim, para você botar o contator, tal. Claro. Pode ser? Vai, inclusive tem um trilho para isso. O trilho aqui dentro é justamente o trilho certinho da montagem do painel de montagem. Tá. Dentro vai um painel tipo laranjado, é isso? Exatamente. Legal. Uma placa, pode ser de madeira ou de aço, de ferro, que faz essa... Vanderlei, não vai. A gente tem condições de atender a necessidade do cliente. Se precisar, a gente tem condições de fazer. Tranquilos. Tá? Você está perguntando se a gente já oferece com uma placa? Já tem isso, já tem esse produto. Ou vocês têm a placa para ser oferecida. Não. Tipo, aquele quadro de comando C-Plástico. Não, eu sei que placa é. E usa bastante isso, até as coisas como arte. Aí o cliente só faz a furação na placa e já faz a instalação. Exatamente. Qualquer furação. Só que tem uma fechadura também. Sim. Você mostrou dois tipos de dobradiça. Sim. Tanto você mostrou todo, tem em todos os tamanhos ou em tamanhos específicos? A maioria dos tamanhos. Aí depende do caso do cliente. Então posso colocar numa caixa pequena uma dobradiça maior também. Mas em 90% dos casos, a caixa pequena já atende com um parafuso dobradiça. Mas a maior atende para esse parafuso? Não, a maior tem dobradiça, uma Tem que dobradiça. ser aquela dobradiça. Por causa do peso da tampa. Não, Agora tem um diferencial nosso, que esse é um patenteado, inclusive, que é um barato, na verdade. É assim, imagine você que o cliente vai fazer uma instalação dessas caixas aqui numa parede, numa máquina, no equipamento, e ele pegou a caixa, acabou de tirar a caixa do saquinho, embalou a caixa e tal. Como que é feito isso hoje? Ele pega hoje uma régua ou uma trena, faz a medição do dimensional de centro a centro dos furos aqui, vai na parede, né? Ele tica na parede as cotas de furação, faz um furo com broca e põe a caixa. Acontece que às vezes ele pega o dimensional aqui errado, não pega a maneira perfeita aqui o dimensional. E aí a furação sai fora de centro, ou a caixa fica torta na parede, ou entra água, porque quando os furos estão fora de posicionamento, a caixa corre o risco de fazer um furo aqui que acaba entrando água. Por causa de entrar água, a caixa perde o P, é um problema muito sério, que a gente liga e fala, pô, a caixa às vezes não tem P, você prometeu, não tem, sei lá o quê. E vira um problema para a caixa, para a fábrica isso. Aí chega no cliente e você vê que o problema está na instalação. Isso acontece num volume muito grande de vezes. O diferencial nosso, nesse aspecto, são as cotas no fundo externo, tá vendo aqui, ó? Então no fundo externo da caixa, você vê todo o dimensional para a instalação na parede. Essas cotas aqui, ó.
internamente a caixa, o problema é ainda maior, porque numa caixa assim, por exemplo, que é uma caixa, digamos, relativamente pequena, quando o cliente vai medir, a régua nem entra aqui dentro, tá? Ou uma trena, ele teria que colocar aqui dentro uma trena e tentar medir de maneira estreita, digamos assim, sempre os furos. Então o que a Kraus Müller desenvolveu? Justamente as cotas já vêm externalizadas aqui na caixa. Você vai ver que no fundo da caixa já tem o dimensional de furação. Então o cliente já vai saber qual tem que ser a distância de 100% da régua de borne dele, da placa que ele vai colocar. Então toda essa fixação já está dimensionada para o cliente aqui dentro. Quer dizer, isso ajuda muito no tempo e na maneira de fixar, porque não fica torto, não fica errado, não fica esteticamente feio também. Então ajuda muito, deixa muito prático para o instalador que vai colocar isso no... vai fazer uma instalação, uma montagem eletrônica aqui dentro. Outro diferencial da Kraus Müller, que também inclusive é patenteado como os outros, é a marcação do sentido do giro do parafuso. É uma coisa que parece ser simples, mas acaba sendo complicador quando o cliente pega uma caixa dessa daqui, um instalador, e gira um parafuso ao contrário. O parafuso e a caixa são de plástico. Então se o cara ele vai girar isso aqui e vai forçar no sentido inverso, corre o risco de quebrar o parafuso ou espanar a rosto da caixa, entendeu? Ele pode danificar uma caixa dele. Então a gente teve a preocupação de colocar nas tampas das caixas, justamente na posição do parafuso, o sentido de giro do parafuso. Então aqui a gente vê que o cliente vai saber já onde fecha e onde abre justamente a caixa e o parafuso no posicionamento certo de acordo com a posição do parafuso, evitando assim que tenha problemas na instalação por causa do sentido de giro do parafuso. Tá? Esse aqui é um outro diferencial nosso nas caixas. Temos também modelos de parafuso autoatachante. Ao invés de ter um parafuso como esse aqui de plástico, como eu já disse, seja lá o que for, a gente também tem um modelo com parafuso autoatachante. São parafusos convencionais de mercado que ele faz a própria força aqui dentro. Então o cara vai apertar aqui e tem até uma vedação melhorada do que o parafuso de plástico. A gente tem em nossas caixas de ABS, alguns modelos chegam até a IP67, dependendo da estágio do cliente. Tá? Então esses que têm os parafusos autoatachantes chegam a ter uma vedação ainda melhor que os parafusos plásticos, que acaba apertando mais aqui e a gente consegue ter uma vedação melhor. A gente também tem a linha de caixa de passagem com a tampa clique. É muito simples, é a tampa que faz o cliquezinho. É uma caixa de sobrepor, que a tampa dela é clicada. Todo mundo sabe que é o IP, né? Todo mundo, né? O IP de proteção, né? O IP é rapidinho, é o índice de proteção que se refere à entrada de poeira, de pó, de resíduos sólidos e resíduos de água dentro de um equipamento ou de uma caixa. Então, a caixa de passagem, o IP67 é um dos níveis mais altos. O IP mais alto é o IP68. O IP67 é um dos mais altos com relação à proteção de entrada de água e de pó ou de detritos sólidos, né? A maioria das caixas se encaixam no IP55, tá? Mas também tem caixa com IP mais alto e mais baixo, dependendo do que a gente precisa. Deixa eu perguntar um negócio. Claro. Você falou que a ABS é autoextinguível. Eu tenho uma dúvida, é anti-chama? É anti-chama. É isso que chama de anti-extinguível. Quer dizer, quando você coloca fogo na caixa, ele não vai pingar, ele não vai gerar mais fogo, não vai ser uma matéria-prima para o fogo consumir. O fogo some, né? Tá? Tampa transparente. Esteticamente, muitos clientes usam uma caixa com tampa transparente. É uma caixa mais bonita e é uma caixa que deixa à mostra os componentes internos. O que acontece nessa caixa aqui? Quando o cliente tem, por exemplo, um timer aqui dentro, alguma coisa que você mostrar alguns LEDs ou alguma sinal de ligado ou desligado, ele não quer abrir a tampa para ver isso, ou perfurar a tampa para ver isso, porque pode entrar água, pode perder a vedação, a gente oferece tampa transparente. A tampa transparente, ela tem a qualidade de você conseguir visualizar a parte interna sem abrir a caixa. Tá? Muitas vezes o cliente quer mostrar a instalação, muitas vezes não quer mostrar a instalação, ou porque ele faz de uma maneira não tão segura, ou porque ele faz de uma maneira que não queira que fique evidente o que tem ali dentro. Na maioria dos casos, ele usa a caixa com tampa opaca. Mas em caso que ele precisa ver ou vai ficar à mostra a parte de instalação, usa tampa transparente. Material de altíssima resistência também, com uma qualidade de
ter essa transparência. Tá? Uma pergunta. Policarbonato? Policarbonato ou ABS. Aí depende do cliente. Tem clientes que vai linkar policarbonato, que exige uma tração, só que o policarbonato ele acaba sendo quebradiço, de tão rígido que ele é, né? Então, dependendo da aplicação, ele prefere o ABS, que ele é mais maleável, ele é mais emborrachado o material, né? Então, ele não fica tão quebradiço. Depende do que o cliente necessita. Tá? ABS. O padrão é ABS. Se precisar, então não tem problema. Uma tendência para o Ele é mais resistente, mas ele é duro. Rígido. Rígido. Quebra, justamente por isso. A material em ABS ela é mais difícil de quebrar do que o material em policarbonato. Não porque ele é mais dura, mas porque ele é mais macia. É como um vidro. A tendência de um vidro quebrar é muito maior do que a de um acrílico. O acrílico é flexível, né? Então, depende da aplicação, barra de vibração, por exemplo, o policarbonato tende a trincar. O ABS não, ele suporta mais essas variações. Qual que quebrou? O Muller? E o Muller que Pisa nessa outra. Na outra pisada. você lembra o fabricante? Isso aqui é box, final. Mas é provavelmente por isso. A matéria-prima tem essa tendência. O policarbonato ele é muito rígido, muito dura. E como a tampa ela é reta, corre o risco de trincar com movimentação com a acrílico. E quem é o cliente? É nosso já. Vai ser nosso. Não, com certeza. Não, cadê? Não vai tomar. Quem é? Pode falar. Não, é um componente inicial. Conta lá nele e fala que a taxa que ele tem lá é policarbonato, a gente coloca a especificação, tá? Tranquilo. Não, ainda bem falou assim, não. E eu quero pedido amanhã. Sexta-feira, mas ainda tempo ainda. Aqui tem um modelo de caixa também, só explodido para a gente visualizar. Né? Como é a montagem dele, os parafusos, a anel de vedação, o fundo da caixa. Essa caixinha, no caso, tem até um espaço para colocar um lacre na parte externa. Então, as caixas são muito versáteis, né? A gente, inclusive, vou pegar esse parênteses para colocar uma situação. Muitos dos clientes, eles podem optar por querer comprar a caixa já com furação ou já com furação e o prensa-cabo instalado. Então, muitas vezes, o cliente não tem lá na parte industrial dele a área ou não quer gastar com mão de obra para que faça isso. Porque você imagina, se ele pega 100 caixas desse tamanho aqui, para fazer 5 furos e colocar prensa-cabo, vocês imaginam o volume dessa sala aqui, por exemplo, de caixa, para ele fazer a furação, colocar num outro espaço, depois voltar para colocar o prensa-cabo. É uma movimentação fabril muito grande. Então, muitas empresas não têm esse espaço lá, não querem criar essa logística. Nesse caso, a gente pode mandar para eles a caixa com furação já, e pode mandar para eles a caixa com prensa-cabo, inclusive montado. Eu até prefiro, porque a montagem do prensa-cabo feita na minha empresa, eu garanto que vai ser bem feita e garanto para o cliente que vai ter vedação, que vai ter a qualidade da instalação. Muitas vezes o cara instala o prensa-cabo de maneira inadequada, põe ao contrário, ou põe sem a vedação, acaba prejudicando a qualidade da caixa. Então eu prefiro até que, inclusive, se o cliente puder passar essa mão de obra, essa hora para a minha empresa fazer, eu acho melhor, eu acho mais seguro. Tá? E nos casos das caixas, os clientes já têm a vantagem de não ter nem a mão de obra, não ter o custo de imposto com funcionário, não ter o problema de manusear as caixas lá. Tem uma série de vantagens em não fazer isso depois, né, de vir montado. Tá? Isso aumenta. Mas altera o preço? Foi? Altera o preço? Altera o preço, claro. Primeiro vai ter o custo do prensa-cabo, se ele quiser com prensa-cabo, e a furação. Altera o preço do produto, o prensa-cabo e a caixa. Tem o preço específico da mão de obra e da furação. Mas sempre vai compensar para o cliente, isso é sempre nas vezes. Porque a mão de obra que ele tem que ter para fazer essa movimentação, o espaço físico, sempre vale a pena. Então a gente tem sempre uma margem que fique, sei lá, 20% abaixo do que ele vai gastar na fábrica dele. A gente sempre vai ter um argumento de que se ele calcular lá, porra, mão de obra de funcionário, tempo de instalação, espaço físico na minha empresa, perto do final do sinal igualzinho, vai ser com certeza mais econômico usar o já montado. Mas você sabe, o preço com a caixa montada, o furo que entra lá, a mão de obra que entra a parte, porque a caixa é o preço de tabela que vocês têm, o preço de tabela que vocês têm. E a mão de obra é muito pequena. O cliente não sente esse custo da mão de obra, é muito pequeno. Tá? Gabriel, A versão da
para a instalação do da caixa. Aí é um outro tipo de fixação na parte de trás aqui. É um outro tipo de Mas é um situação. modelo só, tem os dois Tem dois situações, modelos, né? Sim, sim. Ok. Uma caixa para embutir, ela tem que ter aleta, para você poder chumbar. Tá? Tem instaladores que embutem na caixa dessa, tá? Mas não é o ideal. Tá? É apropriado. A gente, tá? Mas o perfil dela, a aplicação dela é aparente. Outra pergunta aí? Aparente. Quando você falou aí que prefere que a cláusula vendê-la montada, mas o processo, a pessoa, o cliente passa para você o projeto daquilo que ele quer, né? Porque para não haver uma desinformação e o produto chegar lá. Normalmente, o cliente manda o desenho em 2D ou 3D de como que é a furação e as cotas. Isso. O cliente ele tem que fazer a automação para fazer a furação, já faz tudo dentro de coordenada. Manda para o cliente uma amostra antes, ele aprova essa amostra, depois de provar a amostra, ainda a produção. Não, beleza. Tá? Tem que ter essa segurança, até porque se ficar fora de posicionamento, a instalação interna do cliente pode não conseguir fazer adequadamente, o espaço, alguma coisa. Então, tem que ser exatamente dentro do que o cliente especificou. E ele pode falar que não foi aquilo que ele passou. Ele tem Não um foi aquilo que ele projeto. passou, Então vai ter sempre uma aprovação do cliente para que seja produzido antes uma amostra. Isso é estudo nosso. Não entendi. Mais uma pergunta, gente? Qual o mercado é isso aí? Certificado esse tamanho mesmo que consome ou tem outro tamanho? Não, já tinha entrado. Caixa de passagem, o padrão é isso aqui. Tá? Que é o padrão que tem Kraus-Müller e Steg, que é o nosso concorrente mais direto. A Semar tem caixa de passagem em termoplástico. Porém, a Semar, as medidas, as dimensões, ela acompanha as caixas dela de aço. Tá? Então, se você for comparar as medidas das nossas caixas em relação à Semar, quanto a Steg é a mesma coisa, o mesmo padrão. Em relação à Semar tem umas caixas um pouco maiores. Por quê? Porque ela vem com o padrão dela, que é tradicional, que ela é conhecida, a caixa de metal. E ela tem a caixa de sobrepor e a caixa de embutir. Tá? Mas, assim, no dia a dia, vocês vão encontrar Semar. E vão encontrar mais stack. Tá? O padrão de uma caixa de passagem de sobrepor é isso aqui. Tá? Isso aqui. Se for normatizado, está no processo, vai normatizar, vocês estão vendo. Tá? Mais uma pergunta, gente? Tranquilo? Vamos adiante, então. Aqui tem só um detalhamento de quais são os itens, né? Esses são os parafusos que vão na caixa, que são os itens que já vêm no custo, digamos assim, embutido na caixa, que são os parafusos, a viração, os embutes. Quando o cliente pede uma caixa com furo que não vai prensar cabo, a caixa vai com esses embutes aqui, ó. Só para tampar o furo, para que no transporte não tenha nenhum incidente de entrar sujeira, entrar bicho e tal. Não tem característica de vedação, é simplesmente um tampão para o furo. Chegando no cliente, ele põe o prensa-cabo e veda a caixa novamente. Tá? O parafuso de anuela, as dobradiças e o parafuso auto-arrastante, como a gente comentou. Alguns clientes, que é o caso da órbita lá, fazem uma furação que ultrapassa essa coluna das caixas aqui. Nesse caso, acaba podendo entrar água aqui por trás. Então esses furos que eu tenho aqui, estruturais da caixa, acabam sendo um problema. Então a gente desenvolveu um tampão de borracha que ele entra dentro desse furinho aqui e veda a caixa como se estivesse com um IP ideal do cliente realmente. Tá? Então ele pode usar o recurso de fazer uma furação que vai danificar ou sangrar essas colunas aqui da minha caixa, que eu ainda mantenho a vedação dele com esse acessório aqui. Tá? Esse é o item separado da caixa, tem que ser dividido à parte. Bom, aqui alguns exemplos de aplicação, né? Nesse primeiro caso aqui, uma caixa com os prensa-cabos aqui montados. Nesse caso, com prensa-cabos na cor gelo, né? E tem alguns disjuntores, indicando como é que seria um exemplo de aplicação. Lado de cá, uma caixa, da mesma maneira, com prensa-cabo, com uma série de novos produtos. Esses acessórios podem ser divididos à parte, né? Tranquilo. A gente vai falando, se vai ter dúvida, me interrompendo também, que eu não tenho o costume nem de palestrar, nem de perguntar se vocês têm dúvida. Então, se vocês terem
em pausar e perguntar alguma coisa, eu acho, até prefiro, porque eu acabo esquecendo de perguntar se vocês têm dúvida ou não, então fique à vontade de parar e perguntar, tá? Bom, agora a gente entra em prensa-cabo. Né? Prensa-cabo foi o nosso carro-chefe por muito tempo, até agora entrar a linha de caixas. Foi quem nos situou no mercado como uma empresa de qualidade, uma empresa de segurança e que oferece soluções de tecnologia. Com relação à prensa-cabo, vocês vão ver que a gente tem desde a linha standard, todos os modelos, cores, tamanhos, materiais, até uma linha mais avançada, digamos assim, que são de soluções específicas para clientes que tiveram, alguns casos mais severos de necessidade de tração, necessidade de segurança, alguma proteção anti-furto, a gente vai mais para frente. Então, o prensa-cabo, ele é basicamente, a maioria deles são unidos de nylon, tá? Esse aqui são de nylon, de várias cores, preto, cinza, gelo. O que a gente mantém em estoque na empresa são as 3 cores, preto, cinza e gelo. Mas também pode ser oferecido em outras cores. E às vezes o cliente vai usar numa área classificada, numa área que ele precisa de uma cor diferente, ou muitas vezes o cliente quer simplesmente uma estética, a marca dele é azul, e o prensa-cabo azul também, a gente pode fabricar, é só mudar a pigmentação do material para que se adeque à cor que o cliente precisa. Não é um problema, não é um empecilho, né? Então, só que claro, são casos à parte, tem que criar um estoque à parte, então todos esses casos de cores diferentes, por exemplo, já saem do padrão, já não tem a pronta entrega, então tem uma coisa que tem que ser estudada junto do cliente. Tá? Tudo isso tem um custo adicional? Cores, a cor não muda muito o preço, porque é só mudar o pigmento da matéria-prima, não é tão caro. O que é caro é a logística interna da minha empresa. Então, para estocar uma matéria-prima nova, para mudar as ferramentas, fazer a troca de cores das máquinas, isso tem um custo. Então, esse custo depende muito do volume do cliente. Então, se o cara vai comprar 4 peças só, é bem caro. Se você vai comprar 4.000, eu consigo diluir o custo nas horas máquinas. A gente também fabrica prensa-cabos metálicos, em latão. Esse aqui é de latão, com cobertura de níquel. Ele recebe um banho de níquel para proteger contra a oxidação. A gente também tem de alumínio, de aço inox, vários materiais. A gente vai conhecer a fábrica a partir da tarde, vocês vão ver. Lá a gente tem a ferramentaria onde faz essa usinagem dos prensa-cabos. Prova de explosão possível? Não, prova de explosão a gente não tem. É uma linha específica de mercado também, que a gente quer entrar no ano que vem. A proposta é para que no início de 2014 já tenha a prova de explosão no mercado. Por enquanto não. Estava pensando em fazer a prova de explosão, tem CRCC? Justamente para atender essa CRCC. Os prensa-cabos funcionam de maneira bem simples. Eu vou explicar aqui rapidamente. Quem já conhece prensa-cabo, dá uma licença. Eu vou pegar 2 minutos da palestra para dizer como é que funciona o prensa-cabo e para que ele serve. Por exemplo, você tem uma montagem de componente interno. Aqui tem uma passagem elétrica, uma ligação elétrica aqui dentro e vai ter um cabo saindo da caixa. Então você tem um furo e um cabo saindo. Muitas vezes a caixa pode ser também de metálica, uma caixa de ferro ou um painel de máquina. Quando você sai com o cabo aqui de dentro, sim, legal. Quando você sai com o cabo aqui de dentro, existe a probabilidade do cabo ficar solto aqui na caixa. Por exemplo, alguém pode passar, esbarrar ou puxar esse cabo e a conexão interna é desfeita. Esse é um dos problemas. O segundo problema é que o cabo vai ficar apoiado, não é? Vai ficar, como é que eu posso dizer, sangrando junto com a chapa metálica. A chapa metálica pode morder o cabo ali, danificar a passagem elétrica ou até ficar toda a caixa metálica com contato elétrico, que é um perigo, né? Então o prensa-cabo aumenta a segurança. Além de isolar o cabo com relação à caixa, ele consegue apertar o cabo que passa dentro dele para que se houver alguém puxando ou alguém esbarrando, não se desconecte a parte interna de componentes. É assim que ele funciona. A gente vai ver várias na prática aí durante a parte que palestra e também vamos ver na empresa como é que funcionam os aplicados também lá, vamos pegar eles na mão e tudo mais. Tem intenção de ter ele em 45,90? Como? Por 45,90 para aquele alívio ali, do peso do cabo. Também, eu vou falar dele em específico daqui a pouco, mas esse aliviador aqui é justamente para isso. Quando você tem, vamos supor que aqui seja um joystick de comando de uma máquina e fica na mão de um operador, e aqui sai o cabo. Nesse caso, esse controle se movimenta muito e o cabo acaba torcendo aqui embaixo. Pode acontecer de danificar a passagem elétrica do cabo aqui. Então, o aliviador de tensão ajuda para que não tenha esse vínculo no cabo que quebra. Mas tem aplicações que o cabo já está parado
e ele vai descer mais. Sim, Então, também. aí ele faz muito ângulo, grande que tem 45,90, né? E tem uma velocidade boa. Faz a saída em 5 Ele já graus. sai tipo do joelho. Tá, a gente não tem nenhum joelho hoje que faça essa saída, tá? Mas tem elevador de tensão que alivia esse raio de tensão na curva. Esse aqui é o desenho de um prensa-cabo. Vocês vão ver como... Aqui ele está em corte, claro, né? Vocês vão ver os componentes dele. A gente tem aqui, ó, o item número 1, aqui o anel de viração. Quando essa porca aqui, ó, ela é apertada, quando você traciona essa porca aqui, a gente vai ver daqui a pouco um vídeo de montagem que exemplifica isso. Essa bucha aqui acaba se fechando e aperta o cabo, travando ele, evitando que ele encoste na chapa no equipamento. O prensa-cabo é composto também por uma porca na parte de baixo. Eu vou voltar algumas vezes para esse slide para mostrar ainda um pouco sobre as roscas e sobre como procurar isso no mercado. Esse aqui é um modelo de prensa-cabo para conduíte. Tá? Ele é um pouco diferente do mercado convencional. Então, você tem um conduíte de nylon ou de policarbonato sobre como identificar um prensa-cabo, né? Essa aqui é uma tabela que vocês vão encontrar no nosso catálogo. Essa é a tabela padrão da Krauss-Müller. Vou falar um pouco sobre ela, sobre como interpretar essa tabela, sobre como trabalhar com ela no dia de vocês, tá? Vou começar pela parte mais simples. Geralmente, o cliente chega para você e fala, pô, eu tenho um cabo aqui de 33 milímetros, por exemplo. 35. Tudo bem, 35 milímetros, por exemplo. E aí você vai falar, e só que ele não sabe qual prensa-cabo usar. O que eu faço com essa cabo? A gente tem aqui na tabela, a gente tem aqui a coluna, diâmetro dos cabos, tá? Então o que acontece? Um cabo de 35 milímetros, ele está aqui, ó, entre o 32 e o 38, tudo bem? Sim. Então ele vai usar um prensa-cabo BSP de 1,5. Tá? Então, simples assim. Repare que na parte de cima, a gente fala dos prensa-cabos com um tamanho curto, olha aqui, ó, curta. E aqui longa. O que a gente quer dizer quando diz curta e longa? Vamos voltar um pouco aqui para a gente falar sobre curto e longa. Gabriel, aproveitando esse gancho. Claro. Esse diâmetro, ele é o diâmetro externo. Do cabo, é o diâmetro externo do cabo. Tá. Não seria interessante a gente ter qual a bitola do cabo? Porque a secção do cabo. É, tipo assim, cabo 1,5 milímetro. Aí você tem uma ideia que ele é daqueles diâmetros, porque no cabo não tem marcado o diâmetro externo. A gente pode enviar, então, aqui tem uma tabela disso, né? É padrão o diâmetro externo dos cabos, assim como é padrão as roscas dos prensa-cabos. Então eu tenho comigo uma tabela da Picato, e a Picato como padrão, pela marca e tal. Você olha na tabela de cabos da Picato, tem uma coluna lá de diâmetro externo de cabos. Sim, aqui na hora que você está vendendo, essa tabelinha está na mão, nem está no cabo. Então, mas é complicado. Não tem como termos uma tabela com a secção dos cabos, entendeu? Não tem como ter uma tabela com a secção dos cabos, porque são muito variáveis, né? Sim, mas se a gente determinou de 32 a 38, a gente podia botar que ele vai vender um cabo de 1,5 a 2,5 milímetros, ou 1,5 a 4 milímetros. Então ficava mais fácil a gente identificar, porque no cabo está escrito se é 2 com 2,5, 3 com 2,5, aí já está um pouco mais na hora, porque ele tem que ser um externo, não tiver. Nós vamos botar aqui, e a gente passa a tabela para vocês, tá? E essa ideia a gente vai ver se é possível colocar no próximo catálogo, tá bom? Quando a gente fala de prensa-cabo longo ou curto, a gente está falando do comprimento dessa rosca aqui de baixo. Então vocês imaginem o seguinte, tem uma situação que o cliente aplica numa chapa fininha, nosso prensa-cabo. Então ele pode usar esse comprimento aqui, ó, de rosca um pouco menor, para não ocupar espaço interno dele lá. Quando ele vai usar uma parede mais grossa, ele precisa dessa comprimento de rosca um pouco maior, para que tenha espaço para colocar a chapa dele. Então quando a gente vem no slide aqui, ó, e vê longa ou curta, a gente está se referindo àquele comprimento de rosca da parte de baixo. Aqui, ó. Então aqui é curta e de baixo é longa. Então vocês vão ver que as medidas se repetem. BSP de 1 quarto, BSP de 1 quarto. 3 oitavos, 3 oitavos. Então as medidas se repetem no tamanho curto e no tamanho longo. E aqui a gente também tem os códigos padrões para cinza e preto. Então vamos supor que o cliente quer um prensa-cabo de 1,5, como a gente citou, longo e cinza. Então tem aqui, ó, o prensa-cabo de 1,5
para o cabo dele de 35, tá aqui, 35, tá aqui, ó, 1,5, e ele quer o cinza longo, então tá aqui no longo, estou aqui no cinza, a tabela que ele quer, esse aqui é o código da Krauss-Müller, tá vendo? Então é assim que você trabalha com a tabela e vê o dimensional dela com relação aos códigos, tá? É claro, se tiver algum tipo de dúvida, algum tipo de solicitação diante dos cabos, liga pra gente lá, a gente responde um minutinho. Mas esse exercício que eu fiz aqui agora, a gente está muito acostumado a fazer lá. Tá? Então, é muito rápido para a gente analisar o diâmetro do cabo, a secção dele, e já identificar o cabo adequado para o cliente. Tá? Então, vamos lá. Um cabo de, sei lá, um cabo de, vamos ver aqui, de 6 milímetros, por exemplo, um cabo do cliente, 7 milímetros, fica mais fácil. Tá aqui, ó. Então, 7 milímetros está entre 6 e 12. Então é 2,5, 4. Fala o diâmetro de cabo então pra gente, vai? 10. 10. Vamos de 10. Está aqui, ó. 5. 10 está entre 6 e 12, tudo bem? Então, o diâmetro mínimo e o máximo, 6 e 12. O de meia prende entre 6 e 12. O de 10 está aqui no meio. Então, no caso do cliente usar um cabo de 10 milímetros de diâmetro, se ele quiser curto está aqui, se ele quiser longo está aqui, e cinza e preto nessas colunas aqui. Então, a gente tem injetado padrão de estoque até 3 polegadas de prensa cabo. Nesse 3 polegadas ele prende um cabo de 55 a 66. Detalhe, tá? Detalhe. 50 milímetros. Ah, os 50 milímetros eu daria aqui no de BSP de 12,5, 50 milímetros. Deixa eu fazer uma receita. Eu, pelo menos, de 3 polegadas, só no altura ele tem, tá? Essa capa. Injetado. Injetado. Em item de estoque padrão, de entrega imediata, em volume grande, injetado, só a gente fabrica no Brasil. Pergunta Aí tem de alumínio, né? Acho que cada vez já tem alumínio nessa capa. 3, 4, até 4. Só lembrando o seguinte, quando se fala no diâmetro do cabo, não especificamente a bitola da seção do cabo, porque normalmente é usado o cabo multipernas, né? Então, quer dizer, aí esse cabo ele vai variar de acordo com a quantidade de condutores e de acordo com a espessura dos condutores. Para te facilitar. Então, ali o diâmetro ali se refere a parte externa do cabo. É a medição da parte externa do cabo. Exato. Tá? Não tem nada a ver com a secção do cabo. Não, a cabo. secção é isso aí, é verdade. Até complementando ele, Sim. influencia também o isolamento do cabo, seja 750 volts, que é um KV, certo? Bipolar. Por isso que realmente não dá para definir a tabela. O diâmetro muda. A secção pode ser a mesma, mas se tem isolamento diferente, que muda o diâmetro. É por isso que não dá para ter uma tabela fixa, que eu comentou. Mas aí tem o seguinte, tem que analisar que a gente tem que pedir para o cliente medir fisicamente o diâmetro do cabo para que ele tenha essa referência. Então a gente sempre trabalha com prensa-cabo com o diâmetro externo do cabo. Pode ser no cabo, pode ser um eletroduto, pode ser um conduíte. A gente sempre fala de diâmetro externo. Tá? Essa é a referência para a gente se situar. Normalmente o cliente já sabe o tamanho que ele precisa. Normalmente isso já vem do cliente. Essa dúvida sai da revenda. Nem sempre, porque o da revenda, o cliente também já passou para ele lá na listagem dele que ele quer um BSP de meia. Né? Então, mais engenheiro. Essa dúvida acontece com o engenheiro mesmo. Quando ele está fazendo um projeto, às vezes ele sabe o cabo que ele vai usar e ele não sabe qual caneta que ele tem que colocar. E a revenda também se baseia muito na medida que mais gira. Sim, só que gira. Então, tecnicamente a dúvida, se existir, tem como. Tá fácil esclarecer, tá? A gente tem hoje todos esses prensa-cabos estocados, tá? Nas cores padrões preto e cinza, então a quantidade pequena, rápida de entrega a gente consegue atender rapidamente, tá? Isso é tem uma velocidade na produção e a gente tem automação, isso a gente vai conhecer à tarde, até quero poupar para falar disso quando a gente tinha a fábrica. A gente tem uma automação de montagem, a gente faz a automatização do processo manual de montagem. Então, todos aqueles 5 componentes do prensa-cabo, a gente alimenta, coloca em alimentadores externos e eles são montados automaticamente. Então, o processo de montagem do prensa-cabo, que é delicado, demorado, toma tempo de mão de obra, a gente tem automatização para montar. Então, a gente tem um prazo de entrega muito rápido, mesmo para volumes agressivos. Tá? Principalmente nos tamanhos mais padrões de mercado. Outra ressalva.
essa automatização da mão de obra é exclusiva, é segredo industrial efetivo, sabe? É só empresa no mercado. Pode até dizer que existe um processo automatizado de produção, mas é segredo industrial mesmo, tá? Certo. Ainda um pouco sobre a tabela. No catálogo vocês vão ver, aqui eu não coloquei aqui, mas no catálogo tem aqui em cima dessa tabela aqui, o desenho de um prensa-cabo. Está na com as página cotas. 13, se vocês quiserem dar uma olhada, essa mesma tabela. Eu acabei de colocar aqui o Do desenho. catálogo. Do catálogo. Página 13. Do catálogo. Aí tem um bocado do projeto. Para quem não sabe, 13 é borboleta, não é? Então você tem aí, igual a Bíblia, diz que o pessoal tem a parte do pastor, né? Depende. Depende? Como? Ela tem que na Aqui em cima você vai ter o desenho de um prensa-cabo, aí você está fazendo essa região aqui. E tem as cotas A, B e C. Uma outra coisa importante é quando o cliente tem um cabo e não sabe o diâmetro do furo que ele tem que fazer na chapa dele. Isso acontece também com certa frequência. Então o cara vai ter um cabo lá de conexão de 10 milhões, por exemplo, ele usa VSP de meia, tranquilo. Agora, pô, que furo que eu faço na minha chapa para usar esse prensa-cabo VSP de meia e para caber um prensa-cabo, né? A cota C, que está aí no desenho de vocês, essa cota C aqui, ó, se refere ao diâmetro externo da rosca. Então, quer dizer, é o diâmetro mínimo da furação que ele tem que ter na chapa dele. Então, por exemplo, no caso da VSP de meia, vai de 6 a 12, e o cliente tem que usar uma furação de no mínimo 21 milímetros. Tudo bem? Então, o sugerido é 22, 23. Show de vida. O sugerido para o VSP de meia, por exemplo, que vai de cabo de 6 a 12, no caso aqui é cabo de 10, que a gente deu o exemplo, vai aqui, no mínimo, um furo de 21 milímetros. Então, o sugerido é um furo de 22, 23, até 24 milímetros pode ser a função chapa do cliente. Então, por aqui, você consegue ajudar o cliente a identificar qual a furação que ele tem que fazer na chapa dele para usar aquele cabo e usar aquele prensa-cabo. Então, por exemplo, vamos ver agora aqui aquele de 1,5 que a gente citou. No caso, o cabo de 35 milímetros. A furação na chapa do cliente tem que ser de no mínimo 48 milímetros. Digamos aí 50 milímetros de furação. Tá? Então, essa é uma análise a se fazer para a gente identificar qual que é a furação que tem que ser feita na chapa do cliente, na caixa, no painel dele, na máquina dele, para passar por esse cabo. Na última coluna, tem o sextavado da chave que ele precisa usar para apertar, no caso de um aperto de chave. Tá? Muitos clientes apertam manualmente mesmo o prensa-cabo. Só que tem colas maiores, se ele quer dar uma tração melhorada, ou garantir uma tração melhor, ele pega uma chave e aperta com a chave. No caso do uso de chave, a chave de boca está aqui dimensional, que ele precisa usar para apertar. Tá? Então é assim que se identifica um prensa-cabo. Aqui tem os dimensionais de curta e longa. Olha só, a gente comentou aqui a família curta e a família longa. Então, no caso da VSP de meia curta, ela tem 9 milímetros, como vocês podem ver no desenho aqui de cima, 9 milímetros de corpo, de comprimento de rosca. A longa da VSP de meia, ela tem 15 milímetros de comprimento de rosca. Então, assim funciona a tabela. Ela é uma tabela intuitiva, você consegue, através da própria tabela, saber praticamente todas as aplicações do prensa-cabo. Tá? É assim que a gente desmembra ela. E lembrando que esse exercício a gente está muito acostumado a fazer na empresa, então, se vocês precisarem de alguma informação, tiver alguma dúvida, liga lá, a gente na hora responde, pra gente é muito tranquilo, muito confortável a segurança dessa tabela aqui. A gente usa ela como se fosse Bíblia lá o dia inteiro, a gente está usando ela lá demais, porque toda a parte dimensional está aqui. A cor gelo não está aqui. A cor gelo não está no código. A cor gelo não é uma cor que tem padrão de estoque. Ela tem padrão de estoque dos modelos que mais saem, mas não é toda a família. Tá? Temos condições de injetar qualquer tamanho na cor gelo, porém não é o padrão. Não temos estoque de todos os tamanhos. Essa tabela você vai encontrar, lógico, em todas as famílias, na família PG, BSP, métrica e NPT, com a mesma
simetria, estrutura de pensamento com relação a essa daqui, tá? Então é assim que se analisa a tabela do nosso catálogo, tá bom? Como impor em relação ao preço, a vantagem da T3? Pô, legal. Vamos falar um pouco mais agora das coisas aqui, isso é legal lembrar. A gente atende hoje, como a gente citou, deixa eu botar no slide nesse caso. A gente atende, como a gente citou, as funcionárias de energia elétrica, né? A gente atende 3 delas hoje: Ampla, Light e Coelce. A Ampla, a gente tem quase 2 milhões de peças em campo da Ampla Light, Rio de Janeiro. Coelce também. Então, um volume agressivo. A gente vem já aí há 11 anos comercializando isso para essa energia elétrica. A gente nunca teve um recalque, uma troca de peças, uma família que foi mandada errada, uma rosca que não apertou. Então, a gente tem uma tradição e um nome muito forte, de muita segurança para esse pessoal lá. E a gente tem alguns modelos que são específicos para eles, tá? E alguns que o mercado pode utilizar. É como a pergunta do combustível. O combustível é fabricado para a Fórmula 1, mas você põe no seu carro normal também e você vai ter vantagens e tal. A gente tem como standard da cor preta a proteção ultravioleta. O que é a proteção ultravioleta? Quer dizer que o pensa-cá pode ficar exposto ao sol, à chuva, furacão, a sandy, tudo isso aí está protegido. Agora, o pensa-cabo cinza e o pensa-cabo branco, por padrão, ele não tem UV, tá? Precisa ser aditivado. Eles têm o mesmo custo, veja bem, eles têm o mesmo custo de fabricação, eles têm o mesmo custo para o cliente, e o preto tem a garantia ultravioleta. Então, em situações que o cliente vai colocar o pensa-cabo numa área externa, no ambiente externo, vai ficar em campo, vai ficar exposto, que é o caso da Ampla, da Light, da Coelce, eles usam o pensa-cabo BSP e sempre na cor preta. A cor preta dá 5 anos de garantia com ultravioleta. Tá? A cor cinza tem 1 ano de garantia, tá? Por standard de padrão. É lógico que a gente pode aditivar, se a gente quiser um cinza com Isso é só pela ultravioleta. pigmentação ou não? É um aditivo que põe na matéria-prima. À tarde a gente vai mostrar lá como são matéria-prima, vocês vão ver que ela é um grãozinho, matéria-prima é um grão, ela vem no ar. Então você coloca um aditivo de um grão especial que faz essa proteção ultravioleta na peça. O preto ele já vem assim, a matéria-prima Já já é, vem. Já é. Ela já é. Já é padrão, exatamente. Ela já vem com essa proteção. É mais forte. O preto tem essa o preto é vantagem. mais forte. Tem essa Se o vantagem. cliente quiser o pensa-cabo em outra cor e quiser aditivar, então tem como, mas tem um custo. Tem um custo. Então, por exemplo, se o cara quiser a branca com UV, aí tem que aditivar e tem um custo da parte de aditivar. Isso é pequeno também, você não acaba compensando, tá? Então a gente atende esses funcionários de energia elétrica com o preto e com a linha BSP, justamente pelas vantagens de tração, da rosca, da qualidade. Então, está homologado isso lá, já está há muito tempo sem nenhum recalque, sem nenhum problema de campo, justamente por essas vantagens da garantia da ultravioleta, da garantia da rosca com segurança, da robustez que tem o produto e tudo mais. Né? O cinza e o branco são usados mais para estética, quando a gente vai colocar numa máquina que seja toda branquinha, ou numa máquina que seja cinza, ou numa caixa, às vezes ele prefere o pensa-cabo nessas cores. Mas a sugestão, até mesmo para mim, que mantém um estoque lá hoje na empresa de prensa-cabos, prefiro sempre alinhar tudo com preto. Consigo manter um estoque maior de preto também. Tá? E o cinza também tem estoque muito entrega, mas minha sugestão é alinhar o mercado com preto. Por causa da qualidade, da durabilidade, da vantagem do cliente e do custo igual. Tá? Vamos continuar agora. Mais uma observação também, certo? O IP dos prensa-cabos. Ah, é verdade. Todos os prensa-cabos da Krauss-Müller, sem exceção, todos da família que a gente vai falar aqui, tem IP68. O IP68 é o IP máximo, com relação à proteção de água e pó. Isso quer dizer que ele pode ficar submerso, com pressão de água, o tempo todo, e que ele não permite a passagem de água. Tá? Isso é importante lembrar, só precisa que a gente pensa sobre o IP, e o IP do prensa-cabo é 68 o tempo todo. Aproveitando que você disse do IP, quando na caixa lá que você falou do furo, você pode furar até 50 milímetros lá no furo. Certo. Teria um espaço de 2 conduktores ali. Sim. Esse espaço não comprometeria o IP? Eu vou mostrar aqui, essa é fácil de explicar. Aqui, o furo do cliente, ele pode ser do diâmetro desse anel de vedação aqui meu, tá vendo aqui, ó? Então eu tenho um anel de vedação que ele é bem maior do que a rosca. Vamos supor que o furo de 50 milímetros ele pararia aqui, ó. Quando eu aperto e comprimo isso, a borracha me dá vedação. É claro que não pode ser um furo muito maior, porque o pessoal passa vazado, assim.
Mas qualquer furo que o prensa-cabo se apoie tem vedação. Justamente por isso que ele dá o apoio nessa borracha aqui, ó. Tá? Ficou pela Caldeira, né? Se não era lançado em metro? Em metro nacional, sim. Esse é até um ponto importante. Concorrentes que, às vezes, tem o mesmo produto, não é. O IPD não é o mesmo bom. É, sabe por quê? Porque... Nós, comercialmente, ele fala isso. Legal isso. Os componentes nossos, alguns deles, estão tendo prensa-cabo da China. E a homologação chinesa, ou quer dizer, europeia ou americana, não exige P68 em alguns aspectos. A NBR exige. Até tenho aqui exatamente o nome da norma. Aqui, esqueci, né? Aqui, ó. Essas normas aqui, ó. Então você pode analisar que uma delas tem a norma nacionalizada que exige P68 prensa-cabo. Então, até tem um buraco no mercado, digamos assim. Quando o cara traz o prensa-cabo chinês, ele não traz um garantia de P68. Ele certificação, essa exigência, digamos assim. Essa é até uma vantagem comercial para a gente aí, que o nosso prensa-cabo, por ser padrão nacional e por ter certificações nacionais, tem um padrão de qualidade mais alto do que o chinês por standard, digamos assim. E a prova isso. A prova é isso. E todos os nossos prensa-cabos foram testados pelo IPT. A gente tem todos os certificados, tudo. Então precisou, a gente liga, manda em PDF, lá está tudo atestado. Agora, isso em função da nossa interagir com nossos clientes. É argumento de vendas. Vai. Claro. Então a gente tem todos os testes lá, documentados, registrados com relação à vedação dos prensa-cabos e a garantia de vedação dos prensa-cabos também. Tá? Prensa-cabo, a gente também tem testes de ultravioleta, exposição ao tempo da matéria-prima. Então todos esses testes que eu estou sugerindo aqui na apresentação estão homologados pelo IPT. Legal? Mais uma dúvida aí sobre prensa-cabo, como é que está feita a montagem, matéria-prima. Legal. Ele conhece, né? Se não souber, tem que ler do mesmo jeito, tá? Ah, não deu porque eu não sei, se vira. Ao longo dos anos, a gente foi desenvolvendo algumas variações de prensa-cabo. Para isso, então, o cliente precisa de aplicações específicas, a gente foi aprimorando o produto para chegar no que a gente precisava. E alguns foram patenteados, hoje são exclusivos da Transur, outros o mercado já tinha e só se alinhou com o que havia no mercado. Aqui, por exemplo, a gente tem um prensa-cabo multivias. Nada mais é do que um prensa-cabo que tem uma passagem de mais de um cabo dentro da bucha dele aqui. Nesse caso aqui tem uma série de furos, aqui tem 3 furos também. Então, às vezes, o cliente não quer usar 3 prensa-cabos pequenos. Ele pode fazer um furo só e usar os 3 dentro de um prensa-cabo só, tá vendo? Fazer espaço, ou como é feita a montagem dentro da caixa. A ampla usa multivias 3 aqui, esses 3 cabos. Reduções. Bom, nada mais é do que quando o diâmetro do cabo é muito menor que o diâmetro do furo. O furo já vem padrão para o cliente, vem especificado, e o cabo é fino. Então a gente tem que pôr um prensa-cabo grande, mas reduzir a bucha para que ele afete o cabo pequeno. Essa aqui é uma redução. Aliviador de tensão. Já começamos a sobre de tensão. É aquela história, ele na saída do componente da caixa do painel, tem um aliviador que permite que o cabo flexione sem quebrar parte de contato elétrico. Tudo bem? Terminal box certo, então rapidamente sobre ele também já. O terminal box certo é aquele prensa-cabo para céu tubo, né? Ou para conduíte. Então aqui ele além de dar uma estética no componente do cliente, ele tem uma saída e outra saída, a passagem do conduíte. E o terminal fixério, que é um prensa-cabo que é feito especialmente para eletrodutos. Podem ser tanto metálico como de plástico. Tá? Então é o mesmo sistema de prensagem, só que é feito especialmente para um eletroduto. O eletroduto não usa luva? Era uma sugestão, o prensa-cabo também é dentro. Tá? Eu vi na parte do vídeo, que aquele tubo que se coloca ali, ele parece que foi feito uma meia bolsa nele. Quando você vai na internet e olha, o tubo não está reto.
Certo. Vem na ponta, ele parece que tem uma bolsinha que foi aberta para ele segurar. Pergunta, precisa fazer aquela bolsa ou não? Me perguntaram isso. Eu não conheço a bolsa que você está sugerindo. Tem um tubo, né? Certo. Parece que na boca do tubo, abriu um pouquinho ele, aí ela ficou assim, ó. Isso eu vi pela internet. Não, Tá? Eu olhei ali. E se olhar ali também, é dependendo para porque está no próprio lugar. Quando eu fiz aquele evento lá da Santa Rita, eu levei laptop e mostrei pro pessoal, né? Aí, legal e tal. Mas quando ele colocou o tubo, apareceu a ideia de uma bolsa, o tubo abriu um pouquinho. De colocar. No vídeo de montagem, o senhor está falando do aí, eu não sei, eu vou perguntar, porque isso como está aqui, parece que tem que abrir um pouco ali. A impressão que tem aquele bocal da curva do eletroduto, né? Não. Na borda cônica. O tubo é reto, certo? Parece que você abriu ele por dentro, aí ele ficou assim, ó. Não, mas não, é o tubo normal. Esse aqui o tubo normal. Para um tubo, cortou com a serra ali, encaixa dentro e acabou. Mas pode ver pela internet que parece que é uma bolsa ali. E se for no mercado, 5597, 5598, tranquilo, tá? Não, você tem que fazer uma bolsa no tubo não. Precisa ver. Só para conhecer o... Vamos só dar uma informação sobre o terminal Trafeg, né? Ele é o IP68 também, né? E aí só um dado aqui pro pessoal, né? Por exemplo, foi instalado muito lá no Pará, foi desenvolvido lá, o Marcelo pode dar testemunha aí, e realmente não passou poeira, água, ficou tempo, a caixa de emissão no posto. Uma bitola grande, né? Uma bitola grande, era grande. Polegadas. E realmente só para dar aqui uma informação, o objetivo dele lá também foi que ele travava a porca, né? ele travava. Aí ele não tirava a porca para fazer. Não soltava, né? É porque vai aquele parafuso na plana, né? Para a plana não voltar. Normalmente não entrava água nem água. Não entrava, nem poeira. Ficava um tempo, né? Para lá. Isso tem Acho que tomou o teste. 7 anos já. 7 anos. Não mais. Tem. Uns 4 anos, tem uns 4 anos. Começou das primeiras instalações lá, não é? Não, faz tempo. Não. Acho que 8 anos, né? Não, 2, 7, 8 anos. Estava na escola essa época aí, tá? Então, esse critério foi desenvolvido com a função de energia elétrica que hoje atende o mercado convencional, standard de padrão aí. Ali no terminal box reto, ele atende ao conduíte flexível, no geral, por exemplo, o Cial Turbo, porque o sistema do box reto e do Cial Turbo é a rosca invertida, né? Aqui não, né? Eu vou te mostrar. Tem um slide aqui, acho que se não for o próximo, né, do slide, que vai ter uma solução que a gente desenvolveu. Estamos trabalhando agora com a Landis, aqui uma paquera de início de paquera de relação, justamente com um prensacável para Cial Turbo. Ele entra roscando, vou passar daqui a pouquinho já. Então, segura a dúvida aí, já entra aí já. Tá? Gente, com relação a esses modelos aqui que a gente tem de prensacável, alguma dúvida, alguma especificação, um comentário aí? Aqui. Usando aqui nos grupos metálicos, usando aluno, tem diferença dos alunos ou prensacável é a mesma coisa? Ou prensacável da luva? Vedação. O T68 no prensacável você consegue, na luva não. Esse é o primeiro, tá? Esse é o primeiro dos campos. Então, você vai ficar exposto ao tempo, que é o caso deles aqui, o problema é esse, tem que ter vedação. Deixa eu só ter você está dizendo uma luva de expansão do eletroduto? De junção. Isso não é uma luva, não é uma luva. Não tem nada a ver. A luva terminal. Gente, não tem nada a ver o RIDUT da ASA que todo mundo conhece com isso aqui. O RIDUT é uma luva de expansão. Você vai chegar e vai expandir o eletroduto. Você vem com uma base de 3 metros, 6 metros, sei lá, e vai ter que continuar a instalação. O mentor continua. Isso não é uma luva de expansão, tá? São coisas diferentes. Esse é o terminal, quer dizer, vai a última, terminal. já entra na caixa. Onde você vai fazer o acabamento na caixa. Tá? Certo? Mais uma pergunta? Legal? Conduítes. A gente não começou de conduíte. Conduíte é fabricado em nylon ou em polipropileno, PP. Nylon PA ou polipropileno PP. A gente não trouxe conduíte nylon aqui, né? O conduíte, ele em nylon, ele é fabricado para um ambiente bem agressivo. Tá? Então ele é bem robusto, um ambiente que você torce, você vira, você aperta ele e ele não se deforma.
é fabricado para um ambiente que, por exemplo, a pessoa vai ter passagem de pessoas, alguém pode pisar, ou tem uma movimentação, ou uma queda de óleo, uma coisa agressiva. Então, o de nylon ele suporta toda essa agressividade do ambiente. O conduíte de PP, ele é menos rígido, vou dizer assim, é menos rigoroso, né? Então a gente fabrica ele, o PP é um material mais maleável, ele já aperta, ele já marca, tal, mas numa aplicação que vai ficar embutida ou que vai ficar, de repente, resguardada de alguma incidência, a gente pode usar o PP comum normalmente, o PP é mais barato. Tá? Então o nylon ele é usado para situações mais agressivas e o PP para situações mais delicadas, uma aplicação que não tenha problema de quebrar o conduíte de pisar. O de nylon, quando eu costumo vender para o cliente, eu chego no cliente, coloco no chão e faz o cliente pisar. Ele sobe em cima do conduíte assim, pisa no conduíte, e quando ele solta, o conduíte volta à posição inicial. Essa é até uma sugestão para quando for aprender isso para o cliente. Ele realmente pisa mesmo, ele sobe em cima, pisa, na hora que ele tira o pé, volta normalmente, o de nylon. O de PP, só que ele fica marcado. É para o ambiente que tem essa exigência. Mas o de nylon é uma garantia que isso vai sempre funcionar. Mas, se você, por exemplo, trabalha com revenda, a revenda usa PVC. Tá? É similar, a aplicação é a mesma. Tá? Só que a matéria-prima tem as suas diferenciais técnicas. Tá? De construção da matéria-prima. Mas é similar. Não sei se seria uma mesma aplicação. Os nossos conduítes é uma aplicação mais industrial. Instalações industriais. E o amarelinho que a gente está acostumado a ver nas lojas é para construção civil. O PP, o conduíte PP, ele até funciona bem nessa mesma instalação. Né? O nylon não. O nylon ele é para uso industrial. É uma elite de conduíte. Não sei se não dobra, serve para Não, é os tamanhos? Tamanho. O diâmetro? Não, o comprimento. Ah. Depende do tamanho do diâmetro. Então, vamos supor, no diâmetro menor, a gente manda um rolo com 500 metros. No diâmetro maior, você manda um rolo com 50 metros. Então, depende muito do tamanho da bitola. Mas é por dividir por rolo. A metragem. Oi? Porque tem transporte de ar, né? Se é uma bitola grande... Sim, carece muito. Geralmente... É porque você faz muito volume. Muito volume. Você transporta ar, na verdade. Normalmente, isso é um questionamento. Normalmente, os grandes produtos em PVC, colocados em PVC, eles ressecam, né, mesmo estando, por exemplo, entre uma laje e o forro de gesso, eles ressecam com um período de tempo. Sim. Né, e ficam igual uma varinha. Você aperta e quebradiça. Isso. Aí muitas pessoas questionam por quê? Você fez a instalação ali, você não pode fazer manutenção. Aqui eu moro. Qual é o tempo de durabilidade desse produto? Muito legal. Os conduítes têm a mesma característica do prensacado. Quero dizer o seguinte, a matéria-prima cinza, na cor cinza, tem a garantia de proteção tanto contra violeta, contra ressecamento, contra incidência de sol, chuva, enfim, de 1 ano. É o restante de material. Agora, o preto, que tem o mesmo preço, o mesmo custo, até mais barato às vezes o preto, ele tem proteção ultravioleta. Então a gente garante 5 anos de exposição ao sol, ao tempo, à chuva, sei lá o que for, com um conduíte em nylon preto. Em nylon preto. 5 anos. É bem razoável. É razoável, uma aplicação razoável. Mas são aplicações diferentes. Você está comparando uma Ferrari com um Gol. Tá? Cada um tem seu ramo de mercado e sua aplicação. E no caso de aplicação em atmosfera agressiva? Química. Adubo, química... Tudo bem. Aí nesse caso depende do que vai ser aplicado. Então no ambiente que tem, por exemplo, corrosão, algum tipo de... Aí eu teria que pigmentar a matéria-prima para que ela tivesse a composição oposta ao seu químico, entendeu? Então, preço acaba. Tranquilo. Então você é a mesma coisa. Você vai falar, pô, eu vou ter uma incidência de ácido sulfúrico aqui. Vou pôr um aditivo lá para proteger com relação a isso. Tá? Não é instante, é padrão, mas é caso a caso. Legal? Mais uma pergunta aí, gente? Tudo bem aqui, lá de cá? Box 7 para Celtudo, sua pergunta aí. Esse cara aqui a gente também é exclusivo nosso, patenteado pela Krausdura. A gente tem aqui agora 4 meses a patente saiu aqui. A gente está começando a anunciar agora, tanto que não tem no catálogo isso aqui ainda, tá? Aqui é uma coisa. Saiu do forno há pouco tempo, digamos assim.
Está na apresentação. E a apresentação é depois um pouco também. É meia-noite, mais ou menos, que terminou, né? Obrigado. Então aqui, vamos supor, esse aqui é o céu tubo. Tá? Você comentou aqui. O céu tubo, ele tem uma malha de aço interna. Não está aqui, tá? Não. Ele tem uma malha de aço interno, tá? E uma cobertura de uma borracha, né? Alguns vocês conhecem ele já. Ele é rígido. Você consegue movimentar ele, mas não dá para dobrar ele 130 graus. Assim, ele tem uma rigidez razoável, por causa da malha de aço de dentro. Né? Qual que era o problema? Muitas vezes acontecia que o cliente ia entrar com esse céu tubo numa caixa e não tinha a prensagem que ele precisava. Ele tinha lá, tem hoje ferramentas para isso, né, que apertam o céu tubo. A DAISA vende também, se não me engano, não é DAISA? Dyflex. É o Não, Dyflex. mas a chave... Não, É um prensa-cabo. a gente tem um prensa-cabo e tem também o Dyflex, que é o concorrente do seu tubo. Perfeito, legal. As diferenças desse tem para o mercado para o meu são em dois modelos. Nesse modelo aqui, repara só, eu tenho a minha prensagem dos cabos não na parte externa, na parte interna. Então aqui, esse céu tubo ele entra roscando aqui dentro, tem um perfil de rosca, então entra roscando ali dentro e só passa uns cabos à frente. Dentro da caixa, a gente tem essa porca especial nossa que aperta os cabos. O que acontece? Com essa porca especial, você lacra, você blinda, né, esse sistema, e ela é desenvolvida, lógico, para evitar furto de energia, para evitar uma tração maior. No caso que a pessoa possa, imagina uma instalação aérea onde tem a barrigada dos cabos, que dá um peso enorme, né? Então a gente tem essa solução para isso. Aperta-se por dentro da caixa e tem uma proteção de tração de 40 kg. Então quer dizer, eu posso aplicar o meu céu tubo aqui, ele vai roscar aqui dentro, fecha aqui e coloca o prensa-cabo. Essa porca aqui com essa trava, digamos assim. Deixa de ser um prensa-cabo especial, né? E aí existe uma proteção com relação à tração. Se alguém quiser furtar, tentar puxar ou acessar o cabo para tentar serrar o cabo e tentar achar a alma dele, puxar e furtar, esse cara que protege. Ou no caso de uma instalação aérea que tem a exigência de uma tração ao cabo muito forte, de 40 kg, esse cara que segura também. Então é um prensa-cabo desenvolvido para céu tubo. A gente também está desenvolvendo agora, esse ainda não está nem no catálogo, que foi essa semana agora mesmo, essa mesma montagem aqui, só que com um prensa-cabo aqui nesse região. Então é basicamente o seguinte: entra aqui um prensa-cabo. O que acontece nessa situação? Você tem para dentro da caixa vedação IP68. No mercado você não encontra isso. A vedação do mercado acho que é IP55, mesmo os que tem lá. Alguns casos precisa de proteção de submersão. Ele vai enfiar isso aqui na água, por exemplo, ou vai ficar subterrâneo, vai ficar em chuva, em ambiente onde exige IP68. Então a gente tem essa mesma peça aqui com a saída de um prensa-cabo aqui, ó. Então, por dentro da caixa, ele aperta o prensa-cabo, a água tenta entrar por aqui, quando ela chega na minha bucha de proteção, é vedada e não entra água para dentro da caixa. São as duas soluções patenteadas exclusivas nossas, que diferenciam um pouco do mercado. É claro, o mercado que não tem essa exigência, usa o convencional. Agora, o mercado que precisa de IP68, o mercado que precisa dessa tração nos cabos, tem essa solução diferenciada nossa, que pode ser aplicada também. Todos os diâmetros? Todos os diâmetros. Seu tubo? Todos os diâmetros seu tubo. Meia, 3/4, 1,5, vai embora. Tá? Mas é um sistema que tem essa finalidade. Tá? Até tem algumas espécies de amostras, na empresa eu vou mostrar para vocês lá, como ela funciona com uma rosquinha e tal, mas é um sistema que tem sido muito bem aceito no mercado, porque não se tinha nada que protegia o céu tubo com IP68. Ou o céu tubo com a proteção à tração nos cabos. Quem recebeu o kit de amostra recebeu uma amostra dessa. Dessa que ele mostrou agora? É, essa peça. Não, essa aí, Essa essa eu vi. Aham. Mas essa outra aqui. Ah, não, essa não, porque Essa o tá no desenvolvimento forno agora. dele na Ah, tá. Essa aí eu vi. Eu até tenho um desenho aqui. Tem só Eu não entendia. Foi até ver depois eu estava pensando em desenho dele aqui montadinho e tal. Mas é uma das soluções que a gente está desenvolvendo agora aí. Não, essa aí eu recebi. Muito legal. Vamos em frente. Série 40 Dan. A série 40 Dan foi desenvolvida para ampla em específico. Tá?
Aí entramos agora um pouco na parte de custo de energia. No Rio de Janeiro existe uma incidência de mais ou menos 22% da energia produzida no Rio é furtada. Então, como que uma concessionária de energia elétrica se procura expandir os negócios dela? Ou abrindo um bairro novo, lógico, ou reduzindo perdas. Então, para o faturamento é só assim. Então, eles investem muito forte em perdas, em desenvolvimento de como fazer peça. É muito grande, muito grande. Perfeito. Então, já conseguiram reduzir bastante na época, depois... Volta de novo, porque tem engenharia reversa também, né? É, porque... É eu de um lado e o pessoal. Os próprios funcionários são direcionados a fazer isso. Olha só, o cartão funciona da seguinte maneira. É um prensa-cabo normal na parte de cima dele, só que a prensagem dos cabos fica dentro da caixa. No caso das funções de energia elétrica, eles têm uma caixa que é blindada. Tá? Então o cliente não tem acesso à caixa, ele não pode abrir a caixa. Quando o instalador instala o 40 DRAM e aperta esses parafusos aqui, o cabo fica preso dentro da caixa. Por mais que o cliente solte, o tudo que fica externo, ele não consegue puxar os cabos. Não consegue puxar os cabos. Isso é ótimo, porque sem essa energia. Né? Então isso aqui, essa peça em específica, eu acho que tem em torno de 200, às vezes você pode confirmar, 200 a 300 mil peças instaladas na Ampla hoje em campus aqui lá. Você anda lá em todo mês, você vai ver essas peças aí nos medidores lá. Tem uma aceitação muito boa e funciona muito bem. Né? Só quem tem acesso a essa porta aqui de trás é o cara que está instalando. Então essa é uma grande vantagem dessa linha aqui. A linha 40 DRAM, aguenta até 40 kg e a linha 10 DRAM até 10 kg, depende do que o cliente precisa. Mas esse prensa-cabo não é só usado para isso. A gente hoje comercializa também para empresas que fabricam máquinas de lavar roupa industrial. Tem uma vibração muito grande. E se ele for um prensa-cabo normal, o cabo começa a se soltar, ela vibra muito. Então ele colocou um 40 DRAM, funciona muito bem. Que aperta o cabo com uma tração boa, mas alguém passa, tropeça no fio, não falta ligação e não puxa. Então a gente começa a comercializar isso já hoje para uma série de aplicações na indústria convencional que atendem muito bem também. Gabriel, patenteado. Patenteado. Essas soluções específicas, essas invenções, digamos, da Krausgruber, que foram desenvolvidas na Krausgruber, são patenteadas. Tá? Esse daqui é um dos casos aí que a gente teve grande sucesso na patente e na aceitação do cliente. Porque tem essa garantia de qualidade aí, que tem anos aí. E, confirma, quantas peças você acha que tem isso aqui na Ampla instalada para cada uma? Umas 200 mil peças? Então é assim que funciona a série 4010 DRAM. É uma proteção aumentada para quem quer proteger a tração no cabo ou quem quer evitar fluxo de energia, perda de energia. Legal? Continua frente. Esteira porta-cabos é outra coisa que eu vou falar aqui hoje. Tá? É a esteira porta-cabos. Esse aqui é o nosso segundo produto. A esteira porta-cabos vai funcionar da seguinte maneira. Ela é uma proteção de berço para os cabos. Tem até uma aqui. Vocês imaginem uma furadeira, por exemplo. Uma furadeira, ela tem movimentação vertical, né? E os cabos que passam nessa furadeira ficariam se movimentando e poderiam quebrar ou fadigar de acordo com a passagem do tempo, né? É um problema sério. Então a gente tem desenvolvido, isso aqui é um item de mercado também, a esteira porta-cabos. Não movimento de furação, por exemplo, a esteira apoia os cabos que estão aqui dentro dela nesse berço. Então ela faz com que o cabo se movimente aqui dentro com a garantia que ele não vai se quebrar, não vai embaraçar em nenhum lugar, não vai se perder. A gente tem a esteira porta-cabos aberta, como essa daqui, e tem a blindada, que ela está toda fechadinha aqui assim, para não entrar óleo, não entrar água, ou cavaco, quando é uma máquina operatriz e tudo mais. Então é assim que funciona a esteira porta-cabos. Muitas vezes a máquina tem que ter um movimento horizontal, então a máquina vem aqui e se movimenta com os cabos. E esse movimento é só o cabo ou é a esteira que vai fazer esse movimento? O cabo ele é os dois. O cabo fica aqui dentro da esteira, o cabo fica fixado em dois pontos, como está ali, ó. E quando a esteira se movimenta, os cabos aqui dentro se movimentam também. A maioria dos cabos são flexíveis. Nas nossas máquinas, nós temos instalado esteira, vocês vão poder verificar como é que ela funciona. Legal. Então essa aqui é a esteira porta-cabos. Ela é fabricada em nylon também, só que é um nylon com aditivo de 30% de fibra de vidro. Fibra de vidro. Por quê? Para dar uma resistência melhor na peça. A peça, quando o nylon não tem esse aditivo, ele fica muito mais rígido, o nylon em si. Então, a esteira garante, esse material melhorado, digamos assim, garante que essa movimentação
seja feita por muito tempo, sem que tenha fadiga do material, sem que tenha desgaste das junções ou do contato, porque é um material feito para se movimentar. Então tem que ter essa tração melhorada. Está aqui então aditivo de vidro para a manutenção do equipamento. Não montável, tá vendo? Quando você desmonta, tem várias situações. O cara pode pôr aqui divisões de cabo aqui dentro, ele pode pôr blindada, fechada ou aberta. A gente consegue fabricar ela de várias maneiras, é como se fosse um Lego. Ela vai se montando e se acertando como a gente precisa, como o cliente precisa. Tá? Vídeo bolo, é? Metro, geralmente é metro. Geralmente o cliente já tem na máquina dele já uma especificação. Fala, olha, eu vou usar 5 metros de cabo, preciso de uma volta de um raio de 30 centímetros e um comprimento tanto. Ele especifica, manda para mim o projeto da máquina dele, com essa movimentação, e eu já mando para ele o tamanho certinho. Então chega lá e só instala, dá para funcionar. Legal? Alguma dúvida aqui, gente? Bom, aqui eu termino a parte de produtos, vou falar com o Cunheiro, ele vai fazer a apresentação final da empresa aqui, para a gente terminar a parte de encerrar, e depois a gente faz o sorteio do tablet, que estão ansiosos, né? Foi falado nessa linha de produtos aí, mas eu tive a curiosidade de no catálogo tem alguns produtos na página 40, que é o protetor de emenda anti-chuva. Você tem como falar um pouquinho sobre ele? Tem sim. Não eu, lógico, mas não é. Aqui, então, o protetor de emenda é o seguinte: o protetor de emenda foi desenvolvido para a Ampla em específico. Hoje a gente tem 15 mil peças em campo e tem programação para o ano que vem de mais 14 mil peças. Foi um grande sucesso. O protetor de emenda é assim: na Ampla existe uma conexão que funciona da seguinte maneira: passam 3 cabos RGBT, de baixa tensão, tudo bem? E aqui está o poste, né? Então precisa fazer a derivação dos cabos de rede para o cliente, fazer um ramal para o cliente. Aí ele faz um clipe aqui e passa um cabo. Faz um clipe aqui e passa um cabo. Põe um clipe aqui e passa um cabo. Acontece que nesse clipe aqui, ó, os cabos ficam expostos. É um conector perfurante que vai, você conhece aí. Os cabos ficam expostos. Com essa exposição dos cabos, fica muito fácil para a gente furtar energia aí. Então o que a gente desenvolveu? Uma peça que abraça isso daqui tudo, tá? Então ele protege isso daqui, e os cabos que saem daqui saem com céu fundo, quer dizer, protegidos e blindados. Tudo bem? O protetor de emenda, ele funciona da seguinte maneira: ele é uma cápsula, né, como você viu aí no catálogo, bipartida. Quando você monta ela, fecha uma parte com a outra, você põe 2 parafusos do lado que tem a cabeça fusível, a gente chama. É como o conector perfurante. A cabeça quebra e cai a cabeça. Quando a cabeça quebra e cai a cabeça, o cliente não consegue mais soltar esse parafuso. Quer dizer, a caixa fica lacrada. Essa caixa, esse protetor de emenda, ele fica a 1,5 metro do poste. Por quê? Para ficar ainda mais distante do que a gente põe uma escada ali perto para escalar o poste. Tá? Então, é assim que é feito o protetor de emenda. Ele está nessa situação para proteger essa derivação, essa emenda que é feita nos cabos da Ampla, no caso. Você circulou aí, mas é feito individual. Não. É cada cabo. Não, ele abraça os 3 cabos. Abraça os 3 cabos. No catálogo, na página 40 do senhor, tá? É exatamente dessa forma essa derivação dos cabos que o Gabriel está explicando. Os 3 cabos exatamente dessa forma. A gente vai. Não. Gente, deixa eu falar. Vamos só. Vai trazer aí um aqui para vocês verem como é que é. Não, tem um aqui. Então é um produto desenvolvido específico para funcionar de energia elétrica. Por isso que a gente até não abordou isso aqui nessa palestra, porque o foco da maioria das pessoas é a caixa e essa casa, que é o nosso item standard. Tá? Depois vai ter reuniões específicas com as pessoas que vão trabalhar em concessionária para trabalhar com esses produtos aqui também para a gente analisar. Não, são produtos, é um produto que eu achei interessante. Você vai ver todos os produtos que são desenvolvidos com o foco, com a proteção do furto. Tá? A gente tem uma série de soluções aqui que facilitam e otimizam o tempo para que evite furto lá. Você imagina que os investimentos para furto de energia são muito instantâneos, eles têm para amanhã.
peças instaladas no poste. Porque não é um projeto para um bairro novo daqui a 7 meses, que vai avaliar, que vai aprovação. Quanto antes ele evitar perda, antes a empresa fatura, antes a empresa economiza dinheiro, digamos assim. Então, ele leva muito a sério e é muito rápido os projetos. Então, ele tem uma força muito grande investidas para que... pensar, né? Aqui dentro... Entendi. Tem atração de 20 mil para no dedo. Não, não conseguia ver. Esses daqui são os parafusos que eu comentei com vocês. É um parafuso simples. O parafuso, ele tem aqui a cabeça dele, aqui vem o corpinho dele, tem uma partinha bem fininha e aqui vem o corpo do parafuso e a rosca aqui embaixo. Esse eu não posso. Vamos fazer desenho agora. Quando eu coloco isso aqui no protetor de emendas, o protetor protege isso aqui assim, ó. Esse aqui é a caixa plástica. Tá vendo desenhar aqui a caixa plástica que vem até aqui, ó. Tudo bem? Eu venho com a chave aqui por cima e eu giro essa porca aqui. Quando eu giro, chega numa tração certa, esse carinha se quebra. Quebrou, você não tem mais acesso a conseguir soltar de novo essa peça. Então, depois que essa cabeça é quebrada, já tem mais acesso a quebrar. Essa aqui é ele aberta, né? Então, aqui tem a montagem, aqui dentro vão os cabos. Essa aqui é... Só fazer uma pergunta aqui. Na casa da manutenção que surgiu no comentário, para ele alcançar os clipes ali, tem que quebrar a caixa. Tem que quebrar a caixa. O maior problema da Ampla, depois que foi instalado, foi a manutenção. Por quê? Porque eles não conseguiam acessar isso aqui mais. Cara, colocou a caixa, ela toda intertravada. Ela não abre. Então, mesmo para o cara que está no caminhão, ele tem que quebrar a caixa, tem que pegar um alicate, forçar, quebrar, demora. É lógico que manutenção não é uma coisa tão comum, não é? Mas os caras têm que fazer, demorou muito, teve que quebrar a caixa e foi difícil de quebrar. Isso até foi pra gente um ponto de... foi um elogio, percebeu como elogio. Por que é difícil de quebrar mesmo? Se o cara que está no caminhão, com as ferramentas, no caminhão, equipado e tal, não consegue abrir com facilidade, o cara vai ficar muito menos, né? Então, para manutenção, tem que quebrar a caixa. Um perfurante também não é para manutenção. Não é para manutenção. Um perfurante para você também pode quebrar. Utilizar ele. Então é assim que funciona. Mas no caso, isso é uma ligação, né? Você vai um caso com um consumidor tripado, se tivesse outro. Não, lá tem postes e tem 5 desses daqui lá. No mesmo poste. Esteticamente deve ficar bem. Não, fica muito... Olha, antigamente o que era feito, eles pegavam isso daqui e passavam de manta asfáltica. Pegavam um bolo desse tamanho de manta asfáltica que eles queimavam para ficar isso protegida. Então ficava horrível. Essa cápsula aqui em cima do poste fica bonita, não parece que é uma comparação a manta, 3, 4 Mas a caixa é o seguinte, se eu fizer ela muito grande, ela começa a ficar sem essa rigidez que tem aqui, ó. Você vê que ela toda intertravada, é bem rígida. Quanto maior eu passo aqui, mais ela fica maleável. Então a gente prefere fazer por cliente, entendeu? Uma caixa por cliente. A proteção contra infiltração de água não temos aí, né? Não, a água tem que passar aqui dentro. Inclusive tem furação aqui, ó. A água entra, passa aqui dentro e espalha para baixo. Não encosta aqui porque tem furação para aliviar a da água. Legal? Ok, certinho. Muito bom.